seguinte: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Está falhando? Glória a Deus, aleluia. Meus queridos, falar-lhes acerca da cruz, da crucificação e do sacrifício de Jesus, não é uma tarefa fácil, porém, uma tarefa gloriosa e que mexe com o nosso íntimo e com o nosso coração. Eu quero tematizar a mensagem desta manhã com o seguinte tema: a gloriosa mensagem da cruz. Nós estamos diante de um texto bastante conhecido, lido, pregado e estudado da palavra de Deus. Essa epístola, esta carta, escrita pelo apóstolo João, que é conhecido como o apóstolo do amor, pela forma como tratava, ensinava e pregava. Ele vai escrever os seus últimos livros, essas epístolas, juntamente com o livro do Apocalipse, já no período final da sua vida, aonde estes textos, eles irão compor a última parte, o último setor da Bíblia Sagrada. Nós vemos que João, ao escrever as suas epístolas, ele tem inserido dentro do seu coração a preocupação de ensinar e de exortar os crentes acerca de muita coisa que estava se levantando em dúvida na igreja primitiva. João, que vai ser, juntamente com o apóstolo Paulo, a linha de frente que combaterá o gnosticismo dentro da igreja, a teoria ou ensino gnóstico que dizia que não importava o que nós fazíamos, ou que os crentes faziam com seus corpos, desde que o seu espírito ele continuasse conservado, estava tudo bem, porque na verdade eles acreditavam que o corpo era falível, eles acreditavam que o corpo era perecível, eles acreditavam que o corpo não tinha serventia alguma, mas o espírito era bom, o espírito era reto. E debaixo deste ensino, desta crença, eles duvidavam da historicidade de Cristo, porque não tinha como, segundo a teoria gnóstica, Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Verbo encarnado, Jesus, o Logos do Senhor, ele vinha à terra e se fazer homem, porque a carne era falível. João, ele começa agora a combater este ensino, ele começa agora veementemente a ir contra este tipo de pregação. Nós vemos que quando João, ele ainda começa na sua parte introdutória, no capítulo de número 1, versículo de número 3, João, ele começa a nos falar acerca da comunhão que o crente precisa ter
com Deus. Note que João ele professa as seguintes palavras: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais a comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. João estava escrevendo para a igreja e ele estava exortando os crentes, presbíteros Tasques, que a comunhão da igreja é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. João estava dizendo: a nossa comunhão não é com o entorno, a nossa comunhão não é com o sistema mundano, a nossa comunhão não é com aquilo que nos oprime. João estava dizendo: a nossa comunhão não é com a filosofia grega e nem muito menos com a teoria gnóstica. Ele estava olhando para a igreja, ele estava olhando para os crentes e ele estava falando do cerne do evangelho, dizendo: nós fomos chamados para termos comunhão com Deus e com seu Filho Jesus Cristo. João nos falará também sobre a verdade, sobre o amor, sobre a fé e sobre a justiça. Do capítulo 1, a partir do versículo do 1 ao 4, você vê que João ele dá o prefácio e ele nos fala neste prefácio acerca da palavra da vida. Do versículo 5, do capítulo 1 ao capítulo 2, versículo de número 29, João, ele nos fala sobre a vida na luz, porque segundo João, Deus está na luz, e se Ele está na luz, o crente também precisa estar aonde Deus está. João começa a exortar a igreja dizendo que não há treva nenhuma no nosso Criador, porque Ele está na luz e nós devemos estar na luz também. A partir do versículo 14, do capítulo 3, ao capítulo 5, você veja que João ele começa a nos falar sobre como nós devemos viver como filhos de Deus. Do versículo 14 do capítulo 5 ao versículo de número 21, nós temos a conclusão da carta, aonde o apóstolo do amor, ele nos fala sobre a confiança do cristão. Mas é preciso nós meditarmos, é preciso termos uma atenção maior. Quando chegamos nos versículos 1 e 2 do capítulo 2, o texto que nós lemos, João aqui, ele nos começará a expor algumas verdades. A primeira verdade exposta pelo apóstolo João é a verdade sobre a graça, e de como, mesmo falhando, o crente ele é consolado e ajudado por Cristo. Note que João ele começa a dizer: filhinhos, estas coisas eu estou escrevendo para que vocês não pequem. E João ele, depois de ter exortado acerca do pecado, ele fala: mas se pecardes, se vocês errarem, se vocês saírem da rota, vocês têm um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, o justo. Isto daqui, meus queridos, não é uma pauta para o liberalismo, pois como Paulo ensinou em Romanos a partir do capítulo 1, se aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, então a gente vai pecar para que tenha mais graça? Não, de forma alguma. João não estava, pastor Stasky, incentivando com que os crentes pecassem. Não. A lição não é essa. A lição de João era o seguinte: não peque, não erre, mas se acontecer, não desista. Temos um advogado diante de Deus, e o termo advogado aqui é traduzido como Paracletos, Consolador. Advogado, meu pastor, significa aquele que está ao lado.
João estava dizendo: quando o crente peca, o crente cai. Mas quando o crente cai, existe alguém que está do lado dizendo: você caiu, mas não vai permanecer prostrado. Eu estou aqui para te levantar. Tiago, na sua epístola, ele escreveu dizendo: vocês não sabem orar, vocês não sabem pedir, mas é por esse motivo que o Espírito Santo de Deus, o nosso Paracleto, o Consolador da igreja, ele está diante de Deus, intercedendo por mim, intercedendo por você, com gemidos inexprimíveis. Quantos crentes, meu pastor, não tem desistido da caminhada porque errou, e alguns que têm vontade de voltar não voltam porque não se sentem prontos. Eu tenho que mudar de vida, Edson. Eu tenho que tomar algumas decisões. Eu tenho que botar os pingos nos is. Eu preciso me ajeitar. E essa é a maior ilusão que o diabo tem colocado no coração de muita gente. As pessoas estão pensando, pastor, que igreja é um local de pessoas perfeitas. Não é, oh glória. Aqui tem gente falha, aqui tem gente necessitada, aqui tem gente fraca, mas todos que estão aqui estão dependendo de Jesus. Escute, Deus não precisa com que você se conserte para vir diante dele. Venha do jeito que está, que quem vai consertar você é ele. Quem faz a obra regeneradora na vida do homem e da mulher é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus me usa nesta manhã para te dizer: não desista, não retroceda. Você errou, você pecou, você saiu da rota, mas não desista. O pecado, meu pastor, ele não é uma certidão de óbito. A graça, ela é suficientemente poderosa para tirar o homem e a mulher, seja do poço que seja que ele se colocou. Eu me lembro que certa feita o Espírito Santo, ele falou comigo, ele disse: Edson, não importa o lamaçal de pecado que o homem se coloque, não importa, meu pastor, o quão fundo o homem pise nessa lama chamada pecado, a graça de Deus, ela é suficiente para resgatar, lavar, te remir e mudar a sua história. A segunda verdade, escute isso, é que o sacrifício de Jesus na cruz, ele não foi apenas por um grupo específico de pessoas. Jesus não morreu por alguns. Jesus, ele não morreu para um grupo selecionado. Note que João diz: e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Igreja. Aí ele pensou, pastor, pode ser que alguém ao ler isso ache que Jesus morreu apenas pela igreja. Aí ele diz: mas não só pelos nossos próprios, mas pelo do mundo inteiro. Isso daqui é a mesma prédica usada por Paulo no capítulo 3 da carta aos Romanos, ou no capítulo 5, perdão, do capítulo 3, salvo engano, ao capítulo 5, quando Paulo ele expõe o seguinte pensamento: que Deus nos amou ainda quando éramos pecadores. Meu pastor, o pecado, ele é a antítese de Deus, é o contrário de Deus. Deus não pode se comungar com o pecado. A Bíblia diz que o pecado causa ira, o salário do pecado é a morte. Quando o homem peca, o pecado cria uma barreira entre Deus e o homem. Quando nós olhamos, Ítalo, para o homem pecado e para Deus, nós vemos que o homem não tinha nada para oferecer a Deus. E Deus olhou para mim e para você. Não agora, pastor Stas, que não foi a gente de terno, de gravata. Não. Não foi a gente na igreja, não. Deus olhou nós no mundo lá.
com a mácula do pecado, sem valor nenhum, e disse: eu vou morrer por ele, eu vou morrer por ela, eu vou pagar o preço. O amor de Deus é tão grande por mim e por você, que a Bíblia diz que Ele entregou o seu Filho unigênito, o seu único Filho. E aqui, no versículo 2 do capítulo 2, é que nos será apresentada a doutrina da propiciação. João nos diz que Jesus, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. 3 palavras gregas vão ser usadas para apresentar o ensino da propiciação. Porém, contudo, a palavra usada por João, ela nos traz o sentido de apaziguamento ou satisfação. Por quê? Quando o homem peca, o homem fere algo chamado santidade. E a santidade, meu pastor, ela é um atributo de Deus. A Bíblia diz que os serafins, no capítulo de número 6 do livro do profeta Isaías, no ano em que o rei Uzias morre, Isaías tem uma visão dentro do templo. E quando ele entra no templo, ele diz que viu um alto e sublime trono. E os serafins estavam por cima do trono. Não é acima, é por cima. Eu vi alguém esses dias dizer: e os serafins estavam acima. Acima de Deus não há ninguém, eles estavam por cima. É diferente. E os serafins diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quando o homem peca, o homem fere a santidade de Deus. E isso causa ira em Deus, meu pastor. Se nós olharmos, se nós formos bem rasteiro nesse argumento, toda vez que nós pecarmos, era para que Deus nos fulminasse com a sua ira. Toda vez que o homem tivesse um pensamento contrário, Ítalo, era para que naquele momento, meu pastor, que ele pensasse daquela forma, Deus nos fulminasse da face da terra. Porque o pecado, ele é a antítese de Deus, ele é contrário à natureza de Deus. O pecado ofende a Deus. E se você pudesse me perguntar, quem sabe você diria: Edson, e por que é que isso não acontece? Sabe por quê? Porque o sacrifício, a morte sacrificial de Cristo, a oferta de Cristo, ela apaziguou a ira de Deus. Sabe por que Deus não fulmina? Eu vou usar o termo no plural. Sabe por que Deus, ele não fulmina a gente? Eu e você, nós. Porque existe algo chamado cruz. E a cruz cumpriu plenamente todas as exigências de Deus que eram justas. E quando Jesus vai à cruz, ele paga o preço. A propiciação, essa palavra, ela deriva do termo propiciatório. O que era propiciatório? Propiciatório era a tampa da arca feita de ouro. Os sacrifícios no Antigo Testamento, eles eram rituais de caráter profético que apontavam para o perfeito sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus. Deixa eu correr um pouquinho. Havia 5 tipos de sacrifício que os judeus faziam. Primeiro, eram holocaustos, que era os que tinham o propósito de expiar o pecado do povo em geral. A segunda era a oferta de manjares, que trazia honra e respeito à adoração a Deus. A terceira era o sacrifício pacífico, que expressava a gratidão a Deus pela paz e comunhão com Ele. A quarta oferta era a oferta pelo pecado, que visava expurgar o pecado cometido involuntariamente ou por ignorância. A quinta oferta era a oferta pela culpa, que tinha o propósito de expurgar os pecados cometidos contra Deus e contra as outras pessoas. E no dia da expiação, todo Israel
era congregado, para que o pecado fosse expiado. A palavra expiar ou expiação significa cobrir com preço. Era nesse dia aqui, meu pastor, que o sumo sacerdote entrava nos santos dos santos e com o seu dedo ele aspergia cerca de 7 vezes o sangue no propiciatório. E era no propiciatório onde Deus se encontrava e se reconciliava com Israel. Escute isso aqui. Se expiação era o ato de cobrir com preço, propiciação era a satisfação a qual o sacrifício trazia a santidade de Deus. Enquanto expiar, meu pastor, cobria a dívida, ainda que de forma momentânea, propiciar aplacava a ira de Deus contra Israel. Era nesses 2 sacrifícios que tinha que ter 2 cordeiros, um para o sacrifício e o outro para emissário. Eu estou correndo um pouquinho. O sacrificado retrata a morte súbita de Cristo, pois o pecado só podia ser perdoado com sangue. O emissário representava a remoção do pecado, já que era enviado ao deserto para morrer, e com isso o pecado de Israel ia com ele. É preciso dizer que os sacrifícios do Antigo Testamento, eles cumpriram-se plenamente em Jesus Cristo. Como assim, pregador? Jesus foi a oferta pelas nossas culpas. Jesus foi a oblação pelos nossos pecados. Jesus foi o sacrifício que nos traz a paz. E segundo João, Jesus foi a propiciação pelos nossos pecados. Só que escute. Expiar significa cobrir com preço. Eu trabalho como assistente administrativo, meu pastor. E quando eu dei introdução no trabalho, nos primeiros dias eu comecei a fazer ata. E quando você está fazendo ata, a ata é uma documentação. Não se pode haver rasura, não se pode haver erro, não se pode haver confusões. A ata, ela precisa ser feita de forma correta. E ali eu fazendo uma certa ata, estava conversando com uma pessoa, eu errei o nome, eu errei uma parte do documento, e sem informação, eu peguei o corretivo e eu fui passar, porque era mais fácil corrigir do que fazer tudo de novo. A minha supervisora, quando eu vi eu fazendo aquilo, ela disse: meu filho, não pode, porque é um documento. Aí eu falei: mas se eu passar o corretivo, eu vou apagar o erro e vou fazer certo. Aí ela falou: mas quando alguém for olhar, quando alguém for fazer uma revisão, eles vão ver o corretivo lá e vão saber que houve um erro. Porque o corretivo não apaga, o corretivo cobre. Oh glória, eu estou sentindo Deus aqui. No Antigo Testamento, pastor, quando se sacrificava um cordeiro, era como se estivesse passando o corretivo. Cobria, mas não pagava. E quando alguém passava, se via o erro e dizia: você sacrificou, mas você fez isso, você fez aquilo, você se procedeu dessa forma, você se procedeu dessa maneira. Mas no Novo Testamento, oh glória, o sacrifício de Jesus, ele não só cobriu, ele pagou. Oh glória. Capítulo 19, versículo 30 do Evangelho segundo escreveu João. Jesus disse: está pago, está consumado. O termo testelestai, que significa está pago, está consumado, foi proferido por Jesus. E hoje, meu pastor, se alguém passar e olhar para a sua vida, não vai ver um corretivo cobrindo o erro, vai ver um selo chamado Espírito Santo da promessa. E quando o diabo olha para mim, para você, ele não vê um corretivo, ele vê um selo dizendo: está pago, está consumado, não tem mais dívida alguma.
Jesus, escute isso. Ele quer pagar a tua dívida nessa tarde. A maior dívida do ser humano não é a dívida que você tem no SPC Serasa. A maior dívida que você tem é a dívida do pecado. E Jesus, nessa manhã, Ele está dizendo: vem, que eu quero pagar a tua dívida. Eu quero mudar a tua história. Eu quero pagar a tua dívida. Eu quero mudar a tua história. A obra foi consumada. E hoje nós temos livre acesso a este Deus. Escute, vou encerrar já. A cruz, ela nunca foi símbolo de triunfo para o mundo antigo. Por quê? Porque a cruz, ela era vista como algo repudiável. A cruz, meu pastor, que foi uma das piores torturas inventadas e pensadas pelos homens. Os sírios praticavam essa prática. Os egípcios, sob o governo dos Ptolomeus, praticavam a prática da crucificação. Os romanos começaram a prática da crucificação observando a dos cartagineses. Em Roma, este tipo de tortura era usada sobre os escravos desertores e ladrões, e sobretudo pelos revoltosos vencidos que se opunham ao domínio do governo romano. Joséfo relata que na rebelião dos judeus em 70 depois de Cristo, os romanos, eles chegaram a crucificar cerca de 500 judeus por dia. Essa prática aqui, ela era vista de forma repudiosa. Eu não vou falar um pouco aqui, porque o meu tempo já está indo, mas eu preciso te dizer algo. A cruz, ela causava na sociedade em que João estava inserido, em que Paulo estava inserido, quando se falava em crucificação, as pessoas tinham calafrios, meu pastor. Porque aquele tipo de prática era vista como uma prática não humana. E a igreja agora vem pregando a crucificação, não como uma mensagem de tristeza, como muitos pensam. A mensagem da cruz, ela era uma mensagem de triunfo. Na época de Nero, Nero tinha um mossádico, a ponto dele querer desestimular a mensagem da cruz. Ele começou a crucificar os crentes. E na mente de Nero, ele pensava, já que eles pregam a Cristo, como Paulo disse, e a este crucificado, eu vou pegar o símbolo da mensagem deles e vou transformar em terror. Isso aqui é psicologia, meu pastor. Nero queria com que a cruz, ela voltasse a ser vista com maus olhos. Mas a Bíblia diz, e no decorrer da história nós observamos, que quanto mais se bate em um crente, mais ele cresce. Então quanto mais Nero matava, mais a mensagem da cruz, ela era proliferada. Quanto mais Nero perseguia, mais a igreja tinha dentro de si a vontade de anunciar a Jesus Cristo. Escute, Jesus não padeceu na cruz, não, ele triunfou. Nero, o imperador, ele crucificou vários cristãos para tentar desestimular quem pregasse. Mas ao olhar para a cruz não se via morte, se via triunfo. Sabe por quê? Jesus venceu. Se você analisar no decorrer da história, vários homens, meu pastor, e várias mulheres foram crucificadas. Eu falei aqui que Joséfo disse que ao dia, no ano 70 depois de Cristo, por dia se crucificava cerca de 500 judeus. Jesus não foi o único a ser crucificado. Então o que é que difere a crucificação de Cristo dos outros? Sabe por quê? Jesus foi crucificado. Foi.
Jesus morreu. Jesus foi transpassado. Jesus entregou o Espírito na mão do Pai. Entregou. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia, ele ressuscitou. Sabe por quê? Qualquer um poderia ir à cruz. Qualquer um poderia abrir os braços. Qualquer um poderia passar pelo aquele sofrimento físico, meu pastor. Ele não foi o único. Mas se você for lá em Jerusalém, lá em Israel, no território hoje, e você procurar o túmulo de Jesus, você vai lá, você vai chegar lá e você vai ver que tem uma placa dizendo: Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. O nosso sumo sacerdote, ele aspergiu seu sangue sobre o propiciatório, e Deus, que até então estava inacessível, agora o que acontece? O véu do templo se rasga de cima para baixo. Sabe por que, meu pastor, o véu se rasga de cima para baixo? É porque o acesso não foi daqui para lá, foi de lá para cá. Se rasgasse de baixo para cima, alguém poderia dizer: alguém rasgou. Mas o véu se rasgou de cima para baixo. Era Deus dizendo: a partir de hoje eu estou quebrando todo o protocolo. A partir de hoje todos, eu falei, todos vão ter acesso a mim através da graça. Oh glória! Muitos morreram crucificados, mas ressuscitar ao terceiro dia só Jesus. Oh glória! Quem lembra quando no Evangelho segundo escreveu Lucas, ele retratou que alta a madrugada as irmãs Maria, elas foram ao túmulo para embalsamar o corpo de Cristo, e quando chegaram lá, encontraram a pedra removida e o corpo não estava ali, e o texto diz que elas ficaram perplexas, porém aparecendo dois varões de branco, com vestes resplandecentes, versículo 5 do capítulo 14 de Lucas, eles disseram, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles falaram: porque buscai entre os mortos o que vive? Ele não está mais aqui, mas ressuscitou. E isso daqui, presbítero Starsky, é a nossa maior esperança. O mundo pode até não entender, mas nós temos motivo de sobra para agradecer. Porque Cristo não está mais no túmulo, Ele ressuscitou. Eu corri um pouquinho na mensagem, porque eu ainda tenho o meu trabalho para ir. Mas eu quero saber nessa manhã, se ainda tem alguém que quer entregar a sua vida para Cristo. Esse convite aqui não é um convite feito para que você venha ser simples um membro da Assembleia de Deus, não. Nós estamos te convidando para que você faça parte desta porção que se apoderou desta herança e desta promessa. Escute, a graça de Deus, eu falei, a graça de Deus, ela quer vir sobre a tua vida hoje, sobre a tua história hoje. E Jesus te chama neste momento. Jesus te chama a comunhão com Ele. Ele quer pagar a tua dívida. Ele quer mudar a tua história. Ele quer entrar dentro da tua casa e fazer aquilo que está torto se endireitar. Mas para isto, você necessita se entregar a Cristo. Então, se existe alguém, se tem alguém que quer aceitar essa Jesus, nós já temos 3 almas aqui na contagem. Coloca aqui no chat, eu aceito, eu quero voltar. Se você está voltando, coloca eu quero voltar. Se você está aceitando a Cristo pela primeira vez, coloca eu aceito. E nós estaremos orando pela tua vida. Mas escute, não deixe para fazer amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Jesus,
Ele certamente quer entrar sobre a tua vida e mudar a tua história. O nosso nobre companheiro estará aqui ainda fazendo convite a algumas coisas.